começar a brincadeira aqui com o Dev Sem Script. Fala, jovens! Sejam bem-vindos ao Dev Sem Script, o podcast que vai falar sobre desenvolvimento, programação, developer e várias palavras desse tipo que você escuta e fica pensando, que bicho que é esse, né? O que é esse programador, analista, analista de sistemas, desenvolvedor de software, de app, de site? A ideia do podcast é mostrar um pouco desse mundo para todo mundo, o mundo do desenvolvedor. Então a gente vai ter conversas divertidas, conversas sobre tecnologia, estudo, mundo nerd. Meu nome é Mário Costa, sou desenvolvedor há alguns anos já, acho melhor não falar a quantidade de anos, né? Porque isso pode me complicar. E a gente vai falar sobre muita coisa bacana ao longo desses podcasts e episódios que estão por vir. Vamos lá. Hoje a gente está aqui com um convidado muito bacana, muito especial, que é o Cássio. Cássio, fala um pouquinho de você aí, cara. Se apresenta. Fala, devs, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, em meio ao caos da pandemia que está todo mundo vivendo, né? Mas como o Mário falou, eu sou o Cássio Batista Pereira. Eu vim do mundo do desenvolvimento aí, desde os 15 anos de idade trabalhando com isso. Eu posso falar minha idade, eu não estou tão velho quanto o Mário, então eu tenho 32 ainda. Vai em frente, Cássio, aproveita. Eu tenho 32 ainda. Eu brinco que eu trabalho mais da metade da minha vida eu estou trabalhando, então eu mais trabalhei do que vivi, né? Então tem 17 anos já trabalhando. E o resumo é esse, cara. Eu venho do mundo do desenvolvimento, programação, várias linguagens, etc. E mais recentemente, aí de uns 5 anos para cá, eu migrei minha carreira para a área de segurança da informação, voltada ainda para software, para aplicações, segurança de aplicações, etc. E é um pouquinho desse mundo que eu estou atuando hoje, mas eu não deixo o código de lado. Cada dia tem um código para fazer, uma coisa ali para ajustar e acho que um resumo legal seria esse daí. Ô Cássio, você como desenvolvedor e depois também como perito de segurança, qual foi a trilha que você passou para chegar nesse ponto? O que você estudou, o que foi importante para você nesse período, nessa formação? Eu sempre, lá nos 15 anos de idade, né, como eu falei, eu sempre gostei de computação, de computador, de um modo geral, assim. E o primeiro curso que eu fiz foi aquele famoso montagem e manutenção, né? Então eu ficava trocando memória, mexendo em máquina e tal, então eu sempre gostei desse mundo. Quando eu acabei o colegial, na verdade, que eu fui fazer um curso técnico em informática na época, o foco desse curso era programação. Então eu aprendi algoritmo, lógica, e aprendi VB6 na época, Java. E foi onde eu me apaixonei, cara. Falei, mano, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir pra minha carreira. E foi, por longos anos, só desenvolvimento. Mas paralelo a tudo isso, eu sempre gostei daquelas notícias, né, de o hacker roubou tantos milhões, o hacker desviou informação não sei da onde, o hacker. Eu falo, cara, esses caras são muito foda, assim, são muito bons, né? Então eu sempre fiquei meio que antenado, né? O famoso um olho no peixe, outro olho no gato. Então sempre tive um pezinho ali na segurança, mas bem como curioso, assim. Até que um pouco mais recente eu comecei a fazer curso, comecei a olhar um pouquinho mais profissionalmente para isso, como que era a área de segurança, porque pra galera às vezes não sabe, mas a própria área de TI ela é muito grande, né? Ela é gigante, tem várias sub-áreas dentro da área de TI. A segurança também, a segurança ela é uma área gigante e tem outras milhões de sub-áreas dentro dela. Milhões eu não sei, né? Mas tem muitas. E aí eu fui fazer um curso de forense. Eu fiz uma pós-graduação na área de computação forense para tentar entrar na área de forense, a parte de investigação de crimes, etc. Achei muito bacana, tive várias oportunidades, mas no fim a empresa que eu estava já precisava de alguém para olhar para arquitetura de segurança de aplicações e de software mesmo. Como eu já tinha o pezinho no software, né, já, na carreira inteira já sido nessa linha, acabei unindo o útil ao agradável e abraçando essa oportunidade, que é a área que eu estou atuando hoje praticamente. Então você fez uma formação em segurança recentemente, não tão recente, né? Mas antes de fazer essa mudança, porque você já tem uma carreira sólida, né? A gente está falando de vários anos já de carreira como desenvolvedor. Só para contextualizar aqui, galera, eu trabalhei com o Cássio já, nós trabalhamos aí em empresas, não vou entrar com os nomes aqui, mas trabalhamos em empresas grandes, em grandes projetos. Na época a gente trabalhava diretamente com desenvolvimento. Aí você ainda acho que não estava focado para segurança, talvez já estava começando a pensar em estudar segurança, que eu me lembro dele. Tinha um outro profissional junto que estava estudando isso, o Renatinho, se eu não me engano, né? Sim. Saudoso Renatinho, né? Deve ter morrido com a Covid, sei lá. Provável. Mas assim, eu acho que ajuda muito o cara que está indo para uma área de segurança, de software,
lembrando toda essa bagagem cultural que você trouxe do hacker, como fazer um hack, né, bem feito. O conceito do hack é conseguir aproveitar tecnologias, as pequenas escadinhas, para você conseguir chegar no objetivo. Essa é a ideia, mais ou menos, né? E o cara que tem lógica e um conhecimento de alguma de uma linguagem básica de programação, ele consegue montar muita coisa nesse sentido. E ele consegue também entender o que ele precisa fazer para se prevenir de não ser atacado, né? Então, acho que isso te ajudou de alguma forma, né, Cássio? Exato. Para trazer um pouquinho mais de contextualização de informação, em 2008, se eu não me engano, foi quando eu entrei na faculdade de fato. Como eu já tinha alguma experiência, já trabalhava na área, eu fiz o famoso tecnólogo de 2 anos. Então, o curso tecnólogo, ele é muito focado, ele prepara mesmo para o mercado, né? Ele não tem aquela monte de matéria. O pessoal gosta de falar que é blá blá blá, mas eu diria que são matérias mais fundamentos para outras coisas. Então eu fiz a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, e depois dessa faculdade eu ainda fiz uma pós-graduação de arquitetura de software. Então, eu me formei na área de desenvolvimento e posteriormente eu acabei migrando para segurança. E o que você falou um pouquinho da a cultura hacker, ela é meio que isso mesmo, né? Tipo, é aquele cara que não se contenta em ler o manual e seguir as instruções. É o cara que ele quer saber tudo de algum assunto, ele quer ser o master daquele assunto, ele quer ser o especialista daquilo, e inclusive a brincadeira dos cheats, né? Talvez para os jovens que estejam nos escutando aí, eles vão lembrar, né? Quantos códigos a gente fez nos joguinhos para trapacear, para ganhar uma vantagem, né? Então, hoje, esses dias, por exemplo, eu vi um vídeo do cara que ele tá jogando um jogo no computador, ele abre um programinha que fica inspecionando a memória, ele explica como é que você avalia alguns valores na memória da máquina, e ele consegue achar a quantidade de munição que você tem na arma do jogo. E aí ele consegue alterar esse valor por esse programinha, e você acaba tendo munição infinita no jogo. Então, assim, essas coisas simples, mas assim, literalmente como é que você vai atrás das coisas, dos detalhes das coisas, ver como as coisas funcionam. Essa cultura hacker é muito bacana. Cara, eu vou aproveitar esse seu lado, esse seu conhecimento profissional, para a gente falar de uma coisa que está muito vamos chamar de hype? Está muito na hype agora, cara. Hype. Todo mundo de home office, todo mundo de casa, todo mundo preso na pandemia aí. Então, isso aconteceu recentemente. Bom, na nossa experiência, na minha pelo menos, eu já trabalhava de home office muitas vezes. Eu ia ainda pretendo voltar, mas ia até o cliente e alguns dias eu trabalhava de casa. Dependendo do que eu tinha que construir, era muito mais vantajoso eu trabalhar da minha casa, porque eu não precisava me deslocar e eu conseguia focar bastante no que eu precisava construir. E ainda tinha uma certa dificuldade para engrenar o time com comunicação, então quando eu tinha que ter uma reunião mais pesada, a gente fazia isso presencialmente. Mas quando eu precisava desenvolver, cara, põe o fone de ouvido e desenvolve. E eu já fazia isso de home office. Mas agora, a água bateu na bunda, vamos dizer assim. Muita gente chegou numa situação que é o seguinte: você tem que trabalhar de casa ou você não trabalha. Você não podia se expor, nós estamos numa quarentena, e a nossa área, principalmente, dando suporte para muitas outras áreas, consegue fazer o home office, consegue trabalhar remoto. Mas o home office nos remete a uma outra situação que nós temos que lidar no dia a dia. O desenvolvedor tem que lidar com um negócio que é a confiabilidade. O cara conseguir entregar algo confiável, funcionando bem, e isso não é só um código bem feito. Isso é também a discrição. Você muitas vezes, um cliente te paga para você desenvolver algo, um software para aquele cliente, te paga pelo intelecto daquilo. Você construiu para ele. Então você vai ter lá um non-disclosure agreement, né? Você não deve abrir informação para outras pessoas. Em algumas empresas isso é muito sério. A grande maioria das empresas grandes, nós trabalhamos em bancos, em sistemas de segurança muito pesados. Eu trabalho ainda em clientes desse porte. E a minha preocupação é como fazer a segurança em casa como a gente fazia no ambiente corporativo. Se é que já fazemos corretamente, né? Mas o que dá para melhorar? O que pega? Quais são as falhas? Os pontos mais comuns de erros ou falhas de segurança no home office. Isso para o desenvolvedor, mas, cara, para qualquer cara que está fazendo qualquer serviço administrativo que tenha informações sensíveis e relevantes, né? Vamos falar um pouco disso, Cássio. Eu acho que isso é um negócio que vai ajudar muita gente, cara. Às vezes, pequenas dicas, pequenas informações podem ajudar essa galera. Não, legal. É um ponto interessante e abrange muita coisa. Eu vou tentar ser resumido aqui, mas vamos lá. O primeiro ponto é
o home office para a gente que é de TI, né, a gente que vem desse mundo já, não é novidade, né? A gente já vive isso há algum tempo. Já trabalhei em empresas que você podia fazer acho que 2, 3 dias de home office por semana. E inclusive empresas que eram totalmente contra o home office e hoje elas não têm muita opção, né? Então toda essa questão de trabalho, como é que eu posso falar, trabalho remoto, né? A gente já está acostumado, não é uma novidade, mas agora virou mais a realidade de todo mundo ou de outras áreas, vamos chamar assim. Cara, assim, é o que você falou, a segurança, quando a gente fala de segurança da informação, é literalmente segurança de dados, segurança da própria informação, que é o principal ativo das empresas hoje em dia, né? Só que tem um outro principal ativo que muitas das pessoas esquecem, ou muita gente esquece, que é a própria pessoa, o próprio ser humano, o colaborador, o funcionário, o fornecedor, o cliente, etc. Então, todos esses pontos têm que ser levados em consideração quando você traz um ambiente home office. Eu venho de um mercado de turismo onde fraude é praticamente não é nenhuma dor diária, é algo que a gente convive diariamente. Eu nem chamo mais de dor porque não dói mais, sabe? Já acostumou, a missão é reduzir o valor da fraude e não acabar, porque é muito difícil. Então, assim, a galera fazia fraude interna, tem fraude externa, tem ataque de hacker, tem um monte de coisas que você tem que se preocupar. Desde um acesso, quem acessa o meu site, qual tipo de usuário que acessa o meu site, que o meu site é público na internet, até como as pessoas trabalham na própria empresa, numa segurança física, no monitoramento, etc., ou as pessoas trabalham em home office, que é o tema que você trouxe agora. Então, acho que assim, tem 2 pontos principais. O primeiro deles é proteger a informação. Se a gente for levar em consideração a tríade de segurança, né, integridade, confiabilidade e disponibilidade, literalmente você ter garantia de que aquela informação só vai ser acessada por quem de direito ou a quem ela pertence. Então é você olhar o seu saldo bancário no seu banco, por exemplo, e você ver só a informação da tua conta, e não a conta de todos os clientes do banco. E tem várias formas de você garantir isso, cara. Banco de dados, acesso, controle de usuário, né? Enfim, tem vários pontos que você consegue fazer isso. Então, a primeira preocupação das empresas deveria ser essa: garantir o controle de acesso a todos os seus ativos. Seja empresa física, assim como você tem um crachá para entrar na empresa, e só com aquele crachá você entra, ou sua biometria, assim como você tem o teu login e tua senha para você acessar tal informação. Quando isso falando de escritório, né, ou de ambiente físico. Quando você leva isso para casa do funcionário, que é o que a gente está vivendo hoje, não muda nada. O princípio é o mesmo, a informação ela sempre esteve online, vamos chamar assim. Só que agora ela saiu dos controles da empresa, dos domínios da empresa, e está indo para qualquer lugar de São Paulo, vamos falar assim, né? A gente está aqui em São Paulo, então está qualquer lugar de São Paulo onde mora todo mundo. E como é que o cara ele sai da casa dele, né, online para uma internet até chegar no ambiente da empresa? Tem várias formas de fazer isso também, mas o mais comum, que talvez as pessoas conheçam, a sigla mais comum, é a famosa VPN, uma Virtual Private Network, que é literalmente você garantir um canal seguro de comunicação entre o teu funcionário, cada um na sua casa, com o ambiente da empresa. Então, tudo que trafegar nesse túnel, vamos chamar assim, nesse canal... Eu gosto de chamar de tunelagem isso. Tá? Isso, a famosa tunelagem. Então, tudo que está nesse túnel está seguro. Não é que está seguro, né? Você tem outros problemas, mas tá mais protegido. É diferente de eu ter um sistema na internet, sem usuário, sem senha, onde qualquer um acessa. Então, acho que a principal preocupação das empresas e das pessoas deveria ser essa: garantir o acesso à informação a quem é de direito, e não deixar ela pública ou exposta. Um outro ponto é a falha humana. A falha humana, ela sempre vai acontecer. Então, eu posso estar dentro da minha empresa com o meu crachá, o meu terno e minha gravata bonitinho, mas nada impede que eu tire foto da minha tela e desvie informação da empresa. Eu posso ter ferramentas que evitam eu fazer chamado de DLP, por exemplo, Data Loss Prevention, ou prevenção de perda de dados. Ferramenta que assim, o cara tá mandando e-mail para fora do domínio da empresa, ou colocando um pendrive na máquina, a ferramenta apita, né, e o criptografa o arquivo, etc, e não deixa o cara fazer aquilo. Mas o que impede ele tirar uma foto da tela dele? É muito mais difícil. Então, na casa dele, isso vai continuar acontecendo. O que impede ele trazer metade dos vigaristas aí de São Paulo para casa dele e falar: vem ver eu trabalhando e você vai ter acesso a toda a informação? A gente não sabe quem são as pessoas, né? Filma minha tela aí durante um dia que você vai pegar muita informação sensível. Então tem aquele negócio da confiança também no funcionário. Você precisa conseguir ganhar isso com o tempo. E do cara se conscientizar e tomar cuidado com o que cerca ele naquele ambiente ali dentro de casa, né? Eu tento sempre trabalhar à parte. Eu tenho um cantinho para trabalhar. Por exemplo, eu separo minha rede. A minha rede de trabalho eu tento não usar a mesma rede de casa. A gente tenta fazer algumas coisas nesse sentido. Mas nós já temos esse treinamento, essa cultura.
Sim. Eu tenho treinamento de segurança na empresa, regularmente, nas empresas que eu trabalhei. E você sempre vai em cliente grande que também vai reforçar com a segurança dele esse treinamento. Conscientização, né? Isso, conscientização. Mas não é fácil de você controlar isso no ambiente quando você está fazendo isso num ambiente novo, que é o ambiente da sua casa. Que você, para muita gente, essa separação de casa e trabalho ainda é muito difícil de fazer. Muita gente Exato. não consegue, não tem essa cultura, né? E você tocou um ponto legal quando você começou a falar, que era a questão de um NDA ou alguma coisa do tipo, algum documento, né? O Uhum. funcionário, algumas empresas grandes, quando você é contratado, você assina vários termos e algumas Sim, políticas, sim. etc., que você está ciente que você não pode desviar a informação, usar fazer uso indevido de e-mail, etc, etc. Então, esse tipo de coisa já protege de certa forma, mas veja, isso não protege de não acontecer. Isso protege Protege juridicamente, né? essa é a cabeça do cara, ele fala assim, porra, se eu fizer, eu assinei um documento que eu posso ser processado, eu posso tomar várias penalidades. Mas só Uhum. assinar o documento falando assim, ó, senhor hacker, você não pode me invadir, tá? Cara, o hacker tá nem aí, ele vai te É, invadir, vai te derrubar. Então o funcionário é a mesma coisa. O medo talvez controle ele, né? É a brincadeira das leis, né? A gente sabe que se matar o outro, tá tudo bem, desde que ninguém descubra. Mas se alguém sim. descobrir, alguém pegar, você vai responder por homicídio, criminalmente, etc, etc. Então, o medo acaba protegendo de certa forma. É o medo da penalidade, de ser penalizado, né? Então, Exato, as exato. empresas costumam ter, eu falei do NDA, tem um famoso que é o MOU, que é o Memorandum of Understanding. Uhum, Você tem que saber quais são, com o que você precisa se preocupar e o que pode te prejudicar ou prejudicar a empresa. sim, E o NDA, cara, é que você não pode abrir informação, né? Eu falei termos em inglês porque normalmente esses caras são em inglês, né? sim, Mas nada mais é do que um contrato de não espalhe a nossa informação. Ela é secreta, ela é privilegiada, ou ela é sensível. sim. Então não espalhe. E a gente assina de fato isso quando entra nas grandes empresas. Né? Hoje eu estou numa consultoria americana grande e tal. Antes de começar, cara, você tem que assinar tudo isso. Porque você sabe que Exato, eles vão fechar contrato com clientes que vão cobrar isso deles também. Então, exato. ter tudo isso pronto para começar qualquer projeto novo, você precisa ter tudo isso daí formatado, né? E o detalhe é, se você for um mau caráter, você vai fazer fraude, desviar a Sim. informação do mesmo jeito. Os documentos, eles não garantem nada, eles Não, não vão ajudam, eles garantir. são suporte para as empresas, né? Legal. Às vezes o documento ele pode ajudar um cara que não tem a má intenção, mas não tenha, ele não tinha a informação. Isso. Eu não sabia que eu não podia dizer isso. Eu não sabia que eu não podia copiar um pedaço de um código que eu desenvolvi para ajudar um amigo meu. Isso, Isso, exatamente. cara, eu já vi isso acontecer de perto e deu ruim. Deu Muito ruim, ruim. não deveria ter, mas deu ruim. Deu bem ruim. Hum. Em casa, Cássio, além disso, o que mais dá para tomar cuidado? Coisa simples, que o cara fala, puta, um negócio que eu podia fazer aqui só para ter certeza de que não vai dar ruim em casa. Um cuidadozinho, uma dica para ajudar o cara que está começando a trabalhar de casa e não é um cara de TI, vai, não é um cara que faz isso todos os dias. Cara, uma dica pode até parecer piada, mas é verdade, é sério. Muitas pessoas, e você começou o episódio falando, olá jovens, né? Então, muitos jovens têm os hormônios à flor da pele, como nós já tivemos um dia no passado, né? E, cara, assim, pornografia acaba sendo algo, como é que eu posso dizer? É muito consumido por todo mundo, né? Muitas Uhum. pessoas usam e não tem nada de errado com isso. O ponto é, você trabalhando em casa, e aí você às vezes está usando o seu próprio notebook ou mesmo o equipamento da empresa, mesmo no seu horário de almoço, ali naquela distração, você fala, eu vou ver aqui um nudezinho, vou ver um sitezinho aqui diferente e tal. E, cara, esses são os principais sites que mais tem phishing, vírus, malware, etc. Então, só de você estar misturando o seu ambiente de trabalho, vamos dizer assim, informação de trabalho, na mesma máquina que você está consumindo esse tipo de conteúdo, ou mesmo um jogo que você esteja online, tem muito jogo online que a galera usa para fazer hacking e injetar coisa na máquina dos usuários, Uhum. etc. Então acaba, quando você mistura essas duas coisas, acaba complicando um pouco. Então a dica é, se você está usando a sua máquina pessoal, vamos dizer, para o trabalho, evita. Pega um computador da empresa, pega um notebook da Isso aí. empresa e use o notebook da empresa só para fins de trabalho. E aí as suas coisas pessoais, seja lá o que for, e ninguém está julgando o que é certo, o que é errado, faça o que você quiser. Aí você faz no seu computador pessoal. Porque aí você já está separando os dois mundos. Cara, eu não estou sujando a máquina da empresa, ou pior, né? Trazendo toda a informação da empresa para minha máquina que já está contaminada ou possivelmente invadida, etc. Uma dica simples aí. Para de ver putaria enquanto você trabalha. Muito boa, muito boa. Cássio, vai entrar um camarada aí, um camarada bem querido aí, meu.
Talvez você não se lembre dele porque ele cresceu um pouco. Já tem até bigode. Já tem até bigode, mano. O bicho tá grande. Então Oi. vamos. Esse momento que eu estou fazendo aqui é uma coisa que a gente está colocando no podcast, que é a pergunta do moleque. Chegou a hora da pergunta do moleque. Boa. Ele vai fazer uma pergunta para você aí, Cássio. Primeiro, Henry, lembra do Cássio, talvez você se lembre, a gente se encontrou da última vez na chácara de um bandido, um amigo meu que chama Goiânia. Verdade. E aí o Henry, ele é um cara também que ele gosta, é meu moleque, cara, meu menino de 13 anos, que está bem grande. Uhum. E ele gosta de tecnologia também, a gente às vezes vê algumas coisas de desenvolvimento junto e tal, a gente começou um pouco nesse mundo. E eu acho bem pertinente as perguntas dele dentro das nossas conversas. Legal. Então, e aí, Henry? Fala com o Cássio aí, cara. Oi, tudo bem, Cássio? E aí, Henry, beleza? Tudo bem? Então, Tudo jóia. como ele disse, eu vim aqui fazer uma pergunta, né? E a pergunta é que eu tenho meu celular e meu videogame, aí eu uso a internet para jogar com os meus amigos, ver vídeos online. Você sabe se tem problema usar essa internet, a mesma rede, com alguém que está trabalhando em um computador? Se atrapalha um outro? Boa pergunta, inclusive, se for a preocupação dele de verdade, é importante, né? Porque, cara, atrapalha. Por que atrapalha? É a mesma coisa, vamos pegar um exemplo aqui para todo mundo tentar entender, inclusive você. Imagina que a gente quer ir para a praia agora, vamos todos para a praia. Como a gente aqui é de São Paulo, a gente conhece aqui Anchieta, imigrantes, e a gente sabe que se a gente for para a praia agora, ainda mais em pandemia, a gente vai chegar lá em meia hora, né? Não tem ninguém na estrada. Agora, se a gente combinar de irmos todos pra praia no carnaval, né? Esquece a pandemia, esquece tudo que a gente tá vivendo, mas vamos no carnaval ou vamos no ano novo, né? Que é uma época que todo mundo quer ir. O que acontece com a estrada? Ela tá lotada, ela tá cheia. Então, se uma ambulância precisar passar, que é uma ambulância prioridade, alguém que tá passando mal e precisa passar nessa estrada, não vai conseguir passar. Vai ter que pular a serra para chegar lá embaixo da estrada se ele quiser chegar mais rápido. Então a internet é a mesma coisa, ainda mais a nossa internet doméstica. A gente tem uma internet normalmente com uma banda limitada, a gente chama de banda, né? O tamanho da internet que a gente consegue trafegar. Então se você está jogando, assistindo vídeo, o que quer que você esteja fazendo, você tá na mesma estrada que o teu pai está trabalhando. Então se ele tiver numa conferência, igual a gente está fazendo aqui online, por exemplo, baixando um arquivo, subindo um arquivo para o trabalho dele, vai concorrer com o seu jogo, com o seu vídeo, com o seu áudio, etc. Então o que acontece? O roteador, depende de como está a configuração da rede dele, vai estar congestionado. Então, uma hora, assim como o seu jogo também vai travar, né? Você vai ver que o seu vídeo vai começar a travar, o seu bonequinho vai morrer, você não vai saber por quê. Então, um exemplo é esse, atrapalha. Se você estiver usando uma mesma saída, mesmo link de internet, vai ter problema de congestionamento, vamos chamar assim. Segurança também, né? Se algum hacker estiver na rede, ele está invadindo tanto o seu jogo, quanto o trabalho dele. Como ele mencionou que as redes são separadas e tal, rede separada é uma coisa, o link para a internet é outra. Então, se você sair para a internet do mesmo link, a mesma estrada vai congestionar do mesmo jeito. Agora, se um hacker invadiu o seu jogo, por exemplo, e ele está dentro do seu videogame ou dentro do seu vídeo ali, alguma coisa, mas a rede do trabalho dele está separada, é como se vocês estivessem cada um num cômodo, você num quarto, ele no outro, e cada um no seu quarto trancado. Então, quem conseguir entrar nesse quarto, né, de alguma forma, ele não consegue sair. Ele vai ficar só naquele quarto. Então, acho que se respondendo a pergunta, atrapalha. Ou seja, vamos jogar o videogame fora, vamos jogar o celular fora. Vende do zero. Ou Vende então tudo. ele vai falar assim pra mim, pai, eu vou ter que jogar Red Dead Redemption, você para um pouco aí? Tá bom, eu paro pra você jogar. Normal. É uma boa. Acho que você não tinha nem que trabalhar, deixar só ele jogando. Mas só esclarecendo, o link é o mesmo, né? A gente não tem redundância de link aqui em casa, o link é o mesmo. Apesar de ser um link grande, não chega a atrapalhar o uso. Uhum. Muita gente sofre com links ilimitados em alguns lugares, cara. Cara que Exato. tem link de 2 ou 4 megas, por exemplo, ou até 10 megas, quando começa todo mundo assistir vídeo na casa e trabalhar junto, ele não aguenta, ele vai envergar. Exato. Ou então aqueles caras que, pior ainda, né, que estão num 3G ou no 4G da vida, né? Isso. Num modemzinho. Vai envergar. A gente tinha um link mais ou menos, mudou para um de 240, não enrosca, dá para assistir muita coisa junto. Mas isso vai perdendo espaço com o tempo, né? Conforme a tecnologia de banda vai melhorando, você vai precisando de mais espaço para trafegar, porque você consegue trafegar as coisas com mais qualidade. Hoje você assiste uma televisão 4K lá, ela vai consumir banda pra caramba para você assistir alguma coisa em 4K.
né? É totalmente diferente, né? Mas muito boa a sua pergunta. A pergunta do moleque era essa daí. Obrigado. Show de bola Beleza, aí. hein? Boa, valeu. Obrigado Obrigado aí. pela participação aí, hein? Muito obrigado. Valeu. Estaremos juntos na próxima aí. Valeu, Henrique. Até. 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 Muito bom, muito bom. Legal porque vocês conseguiram falar até de um outro assunto, porque a gente estava falando de segurança, é uma das coisas que eu estava falando com ele esses dias. A gente tem que se preocupar com a segurança do que a gente está mostrando na frente de um vídeo. Abrir o Sim, celular em qualquer lugar com a câmera ligada é um perigo enorme. exatamente. Eu tenho dois, né? Eu tenho um casal, tenho uma menina e uma menina. Eles veem vídeo o dia inteiro, cara. Você tem que acompanhar de perto o que eles veem. Não é fácil. A segurança dos pais, isso faz parte da segurança dos pais. É uma responsabilidade nossa entender o que seus filhos estão passando nesse novo mundo, cara. Que você tem acesso ao mundo inteiro na mão. Você precisa, se você não acompanhar o que eles veem, eles vão ficar alienados, cara. Você não Exato. E consegue assim, ajudá-los na parte de segurança. e muitas plataformas, o próprio YouTube e outras plataformas têm uma preocupação com isso, curadoria de conteúdo, né, que fala Sim, sim. para a questão de faixa etária e tudo mais. Isso cara, isso é muito importante e dá um BO absurdo, assim, porque quem responde, é o que você falou, quem responde são os pais, né? Isso. E a gente tem que estar. Cara, você deu o celular na mão da criança, abriu sua rede, não fez um parental control nenhum, tipo, vê o que você quiser. Você é responsável por essas atitudes. A criança não sabe ainda como lidar com isso. Eles Exatamente. vão crescendo, a gente já tem essa cultura aqui dentro de casa. Recebi uma ligação de alguém que eu não conhecia, alguém tentou contato comigo, esse vídeo não tá legal. Eles procuram a gente, mas porque a gente se aproxima deles o tempo inteiro para fazer esse trabalho. Eu acho super legal falar nisso nesse momento, porque Show. o cara que agora está de home office, ele está mais perto dos filhos nesse momento. Às vezes é um momento de repensar isso daí, cara. E começar a colocar em prática essas regras de segurança para ajudar a tua família. Sim, e até linkando um pouquinho com a pergunta que você tinha feito, me ocorreu outra coisa agora que não sei se é o caso da tua casa, mas, por exemplo, na minha eu não tenho esse problema, mas tem pessoas que moram em lugares que é mais movimentado, tem muita gente em casa. Às vezes você tá numa reunião falando algo sigiloso, tá todo mundo ouvindo ali na tua casa, né? E Sim, aí sim. às vezes você não tem né? Lógico, você sabe quem frequenta a sua casa, mas sei lá, às vezes você tem uma pessoa ali, uma visita, sei lá, alguém, e não só na época de pandemia isso é menos, né? As pessoas não estão saindo, mas numa época normal que você está no home office e tem uma visita lá ouvindo, você não sabe a intenção dessa pessoa que está ouvindo Uhum. uma informação ali e de repente vai vazar, vai falar, às vezes inocentemente, mas pode comprometer de alguma forma. Cara, eu acho que tem tanta coisa para a gente abordar. Só de falar de home office é tanto assunto, cara. Sim. Por exemplo, queria falar com você um pouco, aproveitando o home office, ou seja, fazer as coisas de forma remota, é falar sobre estudo remoto. A sua Tá. experiência, a minha experiência com estudo remoto, cursos online, o que vale a pena fazer, o que não vale. Só para a gente abordar um pouquinho isso, né? Eu estou no meio de um curso, estou fazendo uma outra graduação, gestão de TI, numa universidade grande aqui de São Paulo, via EAD. Primeira vez que eu ia fazer, primeiro curso de EAD, né, de graduação que eu ia fazer, fiquei com o pé atrás pra caramba para começar. Ainda tinha um pouco daquela, não, presencial, acho que eu vou pagar e vou me sentir melhor lá, junto com o pessoal. Mas, cara, me adaptei muito bem, porque eu já tinha feito muitas outras coisas à distância, né? Muitos cursos online que a gente vem fazendo de desenvolvimento ao longo dos anos. Então, para mim foi muito válido. Para mim valeu porque eu consigo fazer no meu horário. Ele é mais acessível, o preço dele é bom. Você consegue tirar, né, valores que a universidade gastaria com infraestrutura física lá, estar lá presencialmente. Então, o curso é muito mais acessível em questão de preço. E eu consegui me adaptar. Algumas coisas mudaram. Eu chegava a ir lá fazer a prova, né? Tinha que ser presencial a prova. Então, no primeiro ano eu fiz as provas presencialmente. Agora eu estou tendo que fazer, porque eu estou de casa trancado, vou fazer de casa a prova. Que não é nenhum problema, cara. Isso não foi nenhum problema. Mas eu sei que você está passando por um desafio mais bacana aí para falar pra gente do EAD, né? Aí eu queria ouvir um pouquinho isso aí de você também, cara. Show. Eu não acabei não falando na introdução, mas eu também sou professor. Desde 2013 eu leciono já em universidade, tanto na graduação quanto em pós-graduação. E também, sempre no modelo presencial. Inclusive, eu sou defensor do modelo presencial por várias questões. A primeira delas é a energia. A energia é diferente. Você está numa palestra ao vivo ali, né? Você fala de um jeito diferente. A atenção das pessoas é diferente. Então, eu acho que tem uma energia diferente nesse sentido. Por outro lado, você tem um ganho de escala absurdo quando você vai para o modelo online.
né? E é o que eu estou vivendo agora. Eu dou aula Pode falar o nome da faculdade, fazer propaganda? Pode, cara, Ou é pode, ruim? fala aí. Eu dou aula na Uninove, né? Uma das maiores de São Paulo aí, na área particular. E eu dou aula em 3 campos diferentes. Então, na segunda-feira eu estou num lugar da cidade, na terça e na quarta no outro lugar, na quinta-feira num outro lugar. Então, você todo no deslocamento, os próprios alunos se deslocam, tá, enfim. E por conta da pandemia, a gente está tendo aula ao vivo, online, a famosa live, né? É basicamente uma live. É, Live. Legal. como se fosse a aula presencial, o mesmo conteúdo, etc, etc, só que online. E, cara, para mim, a minha aula é igual sempre. Eu falo o mesmo conteúdo e passo o mesmo conteúdo, seja no presencial ou seja online. A dificuldade está sendo uma só. É que na faculdade, ela disponibiliza laboratório. E nem todos os alunos têm um notebook ou uma estrutura em casa para fazer exercício. E eu tô dando disciplinas, por exemplo, como programação front-end. Então ele tem que ali rodar um JavaScript, HTML, ver acontecer. Então, enquanto que na faculdade o laboratório vai estar disponível para todo mundo, ou sei lá, por mais que não tenha, sei lá, tem 100 alunos na turma e tem 90 computadores, vai ter 10 que vai fazer em dupla, mas tudo bem, ele está ali vendo, ele está mexendo. Agora no online não, o cara que não tem a estrutura em casa e não é obrigado a ter, é diferente do home office, né? A empresa ela é obrigada a dar computador, etc, etc, todas as condições para o cara trabalhar. A faculdade não. Apesar que a Uninove fez vários esforços aí, tem chip de celular para todo mundo, enfim, então todo mundo tem internet, até aqueles que não tinham internet conseguem ver a aula, etc. Então essa parte de laboratório tá ficando um pouquinho assim, como é que eu posso dizer? A prática tá perdendo um pouco. Mas também, por outro lado, a parte prática eu faço, então ele tá vendo acontecer. Então, por mais que ele não esteja reproduzindo ou fazendo o exercício ali, eu faço e ele tá vendo acontecer, eu já corrijo, etc, já explico. Então, acho que é só esse pequeno pedaço, assim, que eu tô sentindo que às vezes poderia estar enriquecendo um pouco mais pra galera e não tá, mas por uma questão de infraestrutura, que também é completamente exceção, né? A gente não esperava uma pandemia e a faculdade não consegue dar É computador para isso que todo eu ia mundo. colocar, porque é uma coisa emergencial. Então você Exato. vai acabar tendo falhas porque não deu tempo de você programar tudo isso para entregar, né? Porque senão Exato, exato. nada mais é do que uma entregar um produto para um cliente que é o seu aluno. E eu até Exato. pensando nisso, como é que eles estão lidando com a interação com o professor? Porque você consegue se comunicar para todo mundo. E esse canal de volta para você? Porque alguma coisa mudou, o cara não consegue na hora te acessar. Eu não sei se isso está funcionando bem. Como é que isso está funcionando para você? Até tá, porque a gente está usando a plataforma do Google lá, o Google Meets. Google Então Meets. você tem, cara, você tem o chat ali, ou o próprio áudio. Então, só para não virar uma bagunça, eu criei uma regrinha, então a galera entrou na sala, já deixa o microfone no mudo, etc. Até para cada um tá na sua casa, tem toda aquela questão de barulho, etc. Então eu tô falando, explicando a matéria, passando o conteúdo. Mas a todo momento o chat tá livre. Então, professor, aí ô fulano, pode falar. E aí eu pauso, a pessoa pergunta, como se fosse eu levantar a mão na sala, por exemplo, né? Então esse Eu ao vivo tem funcionado. acho que você deve ter visto isso também. Eu uso o Teams da Microsoft, né? O E ele Teams. tem esse recurso do levantar a mão. Sim. Tá todo mundo lá, foto de todo mundo. O cara quer falar com alguém, ele põe a mãozinha dele para cima e o organizer vai indo lá e vai falando Libera com o quem levantou a mão. microfone, exatamente. Pô, acho sensacional. Aliás, essas ferramentas estão ajudando muito, cara. O Exato. Google Meetings agora abriu para todo mundo. O Teams funciona muito bem, essa nova versão que veio do Skype for Business, né? E virou o Teams Muito aí. bom, muito bom. Funciona muito bem. O próprio Zoom, cara, que é uma plataforma aberta, aí funciona muito bem. Tem gente conseguindo dar aula, né? A minha mulher está fazendo, minha mulher é professora, esses dias eles estavam dando aula para alunos pequenos, é difícil de interagir. E eles estavam usando o Zoom, cara. Todo mundo usando o Zoom. Legal, cara, é Acho muito bom. muito legal. E assim, a gente aproveita e lembra que dá para fazer isso remotamente? Dá. É mais difícil? No seu caso, você acabou de falar para mim que você prefere o presencial, porque por Sim, conta da energia. E eu também fiquei receoso de fazer o remoto, porque o presencial é legal, você conhece gente, você abre seu mundo, você faz conexões quando você vai no presencial, que você não sim, faz muito isso. Eu, por exemplo, cara, eu não conheço ninguém do curso que eu estou fazendo. Não conheço ninguém, exato. porque eu faço sozinho, eu me viro sozinho, não preciso. Então não tem essa necessidade. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo adaptar o meu curso ao meu tempo, que é muito escasso. Eu faço um monte de coisa. Além de eu já trabalhar num projeto que ocupa a maior parte do meu tempo, eu toco outras coisas na vida, né? Então, estou conseguindo fazer uma gestão justamente por ela ser EAD. Se fosse presencial, eu não ia conseguir. E eu estava fazendo isso há um ano antes já de ter começado essa pandemia, então eu me adaptei. Assim como eu já fazia aqueles nossos cursos famosos da Alura.
Sim. Cursos online que a gente tura o site, que eu acho muito bom a plataforma do Muito. site. Cara, o próprio YouTube é uma puta fonte de conhecimento. Exatamente, no YouTube tem de tudo, cara. Se quiser aprender a programar, lá é um caminho. Sim. Ô, Cássio, conversa muito boa, cara. Ela vai longe se a gente começar a continuar aqui. É muito boa. Muita coisa bacana para falar. Você tem mais alguma coisa para colocar aí pra gente, cara? Cara, esse ponto do EAD aí, eu queria dar um destaque para algo importante, que é, às vezes, que nem você falou, eu tava receoso por algum motivo teu aí particular e tal, até por conta de você gostar do presencial e tal, mas eu vejo muita gente indo pro EAD pelo preço, é muito mais acessível, a empresa, vamos chamar assim, né, a faculdade, ela tem um custo muito menor, mas a galera vai mais pelo preço e pela famosa a sedução do estude quando quiser, estude onde quiser. Cara, desde 2013, né, 7 anos já dando aula, eu já vi de tudo que é aluno. E eu consegui traçar um perfil, vamos chamar assim, do aluno brasileiro, que é aquela pessoa, infelizmente, indisciplinada. A gente não tem uma. A gente não é. Nós não somos disciplinados. Isso é fato. Então, assim, a pessoa ela se matricula no EAD e ela só vai no dia da prova, que é presencial. Então, todos os trabalhos online, aula online e tal, o cara acaba deixando de lado, ou faz tudo num dia só, tenta fazer tudo correndo, e ele vai acabar acontecendo o quê? Ele não vai aprender, ele não vai absorver, ele não vai ter o conteúdo, ele vai falar que o EAD é ruim. E não é o EAD ruim, o EAD é pelo contrário, o conteúdo é o mesmo. Seja no YouTube, seja na plataforma da faculdade, seja no teu site favorito aí de cursos, no Udemy, por exemplo, é uma plataforma muito bacana. Não importa. Seja numa biblioteca, você pegar o livro na biblioteca, o conteúdo é o mesmo. Mas se a pessoa não tiver a disciplina de criar uma rotina de estudo, cara, nem que você vá 1 hora por dia, 5 horas por dia, eu não sei o tempo de cada um, mas você tem que criar uma rotina e um plano de estudo, porque senão não vai dar certo. Cara, eu vou te dar minha experiência com isso, porque eu sou um aluno brasileiro, né, Cássio? Então, mas aconteceu aí, eu estar num projeto que consumiu muito tempo. No primeiro bimestre do EAD, eu estava entendendo como funcionava, quantas aulas eu tinha que assistir por semana, o que eu precisava absorver, porque eu tenho material. Basicamente, eu tenho alguns vídeos por disciplina. Normalmente é a mesma quantidade, acho que são 16 vídeos. Vou lá para acompanhar os vídeos. Mas no meio disso, cara, eu entrei num projeto que começou a consumir totalmente meu tempo. Eu não vinha para casa. Comecei a sair do trabalho lá do outro lado da cidade, 11 horas da noite. Eu não consigo estudar. Fui acumulando. Mas a minha cabeça estava assim, EAD, e eu posso estudar a hora que der. No final de semana eu faço tudo. Chegava no final de semana eu trabalhava, ou eu estava morto. Chegou uma hora, cara, que eu tinha simplesmente uns 40 ou 50 vídeos para ver. Estava acabando o bimestre e eu tinha provas para fazer. Eu tive que ficar uma semana me regrando, saindo do trabalho no horário certo, correndo para casa e ficar 4 horas fazendo os cursos todos os dias para chegar onde eu deveria estar. Agora, nos últimos bimestres, nesse ano, por exemplo, eu já entendi como isso funciona e separei o horário, que não precisa ser tanto tempo, mas eu separei o horário para fazer antes de dar essa loucura toda. Então, eu me autodisciplinei, à força tomando pancada. Agora, eu não estou sofrendo. Mas é isso, a disciplina, eu acho que é uma das coisas mais importantes para isso tudo que a gente está falando, inclusive para o home office. Tem cara que trabalha de home office, trabalha de madrugada, mas é o horário que ele se adaptou a trabalhar. Não deixa de ser uma disciplina. O cara descansa de manhã e trabalha à noite, mas não deixa de ser disciplina. Eu consigo levantar no meu horário normal de manhã, tomar um café, porque eu sigo rotina com outras. Eu estou num projeto, acabamos de ir para um projeto agora que tem gente do mundo inteiro, então esses caras têm que adaptar os horários, não é fácil, cara. Então, uma galera na Suíça, uma galera no Canadá, uma galera no Recife, uma galera aqui em São Paulo, uma galera na China. Imagina a loucura que é o horário para juntar toda essa galera e trabalhar junto. Fala, pessoal, precisamos fazer uma reunião. Pois é, fazer uma reunião, que horas? Eu ouvi isso hoje de um arquiteto, de que o cara tinha que levantar às 5 horas da manhã para entrar na reunião que todo mundo estava fazendo a reunião às 4 da tarde. Era 5 horas da manhã pro cara. Então. E ele precisava participar. Disciplina. Assim como pro curso. Se você conseguir buscar um pouco de disciplina, já resolve seu problema. Esse ponto que você colocou é essencial para qualquer um deles. Senão você vai ser aquele cara que começa qualquer curso, inclusive cursos online de desenvolvimento de segurança, e vai parar no meio porque você vai achar que aquilo não presta porque você não se adaptou. Exato. E uma regra geral para a galera que está ouvindo e vai começar no mundo de programação e desenvolvimento, você tem que ser disciplinado por 2 motivos. O primeiro você vai ter que estudar, a partir do momento que você põe o pé na programação e você fala que você quer seguir esse caminho, você vai ter que estudar até morrer. Ou até você falar, não quero mais fazer isso. Para sempre.
Para sempre, porque todo dia lança um framework novo, todo dia lança uma biblioteca nova, todo dia alguma coisa muda, a base e o fundamento é o mesmo, mas todo dia está evoluindo. Então você tem que estudar constantemente. Então, se você não tiver disciplina para o seu trabalho e para os seus estudos, que são duas coisas diferentes, você não vai funcionar, não vai andar. Não vai. Puta, genial, cara. Dicas boas. Legal saber da sua experiência na área. E acho que uma coisa muito legal aqui é que eu acho que a gente até conversou sobre isso, mas só trazendo aqui para o pessoal do podcast entender, é que a gente vai tentar fazer sempre umas informações pontuais dessa tua área, que eu acho muito legal para quem trabalha com desenvolvimento. Até para o cara começar a enxergar a sua área com outros olhos. Beleza, pessoal. Então essa conversa aqui, para fechar aqui com o meu amigo Cássio, o senhor Cássio Pereira, nosso perito criminal, assassino, Murder Plus, hacker. Cássio, se quiser passar qualquer recado para a galera aí, eu acho que o legal é a gente conseguir dar alcance disso daqui para quem começa a estudar, para quem está entrando na área também. Então, se você tiver algum recado sobre o que estudar, o que você faz, aonde te achar, manda bala aí, cara. Legal. Cara, a dica final é: tenham disciplina, vocês conseguem ir longe em lugares inimagináveis, mas precisa ter disciplina, dedicação, perseverança, que tudo vai dar certo. Um outro ponto é levar em consideração projetos paralelos, são sempre bem-vindos. Então, galera que curte, que nem podcast já é um negócio legal, a galera que quer escrever um blog, quer participar de projetos assim, é muito bacana. Isso ajuda você a aprender quando tem que ensinar para os outros. E eu diria que basicamente é isso. Um outro ponto é, a galera me encontra, cara, no YouTube, tem meu canal lá, Cássio Batista Pereira, tem porrada de vídeo de tudo que vocês imaginarem lá. Esse é mais um projeto que a gente está começando aí, com esse apoio aí ao Mário aí no DevSenScript. Vocês me encontram no Orkut, no Que Passa, no Xvideos, né, tudo que é lugar que vocês procurarem aí, LinkedIn, vocês vão me encontrar de alguma forma. Boa, Cássio. Vamos ver se a gente consegue aí uma dessas conversas dividir uma cerveja, mesmo que de longe por enquanto, né? Eu estou levantando aí, estou criando um site para a gente conseguir colocar essas informações, condensar essas dicas, mensagens, e eu poder, de repente, aí também dar o acesso aí ao que você tá divulgando, que tem muita coisa legal, tenho acompanhado seus vídeos. E, cara, quero agradecer a sua presença. Acho que a gente vai conseguir manter essa conversa, ou pelo menos dicas importantes ao longo dos próximos podcasts, né? E quero agradecer a todo mundo aí que parou para ouvir um pouquinho dessa conversa maluca nossa aqui. E a gente volta com o DevSenScript assim que der. Aos poucos a gente vai soltando aí informações para os desenvolvedores. E lembre-se, isso é voltado para os desenvolvedores, para quem tem interesse na área de desenvolvimento de software, entender como isso funciona, por onde ele pode começar, onde ele pode estudar o que funcionou. Então a nossa ideia é continuar gravando conversa com pessoas que já têm alguma experiência para passar e também com quem está começando. Então se vocês quiserem acessar a gente aí, eu vou passar o site nos próximos episódios para a gente começar a trocar mensagens. Depois você pode deixar mensagens também no próprio Anchor, né? Eu vou divulgar isso daí. Galera, muito obrigado aí pela presença, principalmente pela presença do Cássio, porque é a única presença que eu estou vendo aqui agora. Mas quem está parando para ver a gente aí, agradeço muito aí para todo mundo. E DevSenScript, fechamos o DevSenScript por aí com um pouco de script, né, cara? A gente põe um pouco de script no DevSenScript, não tem como, né, Cássio? É lógico, mas apesar de que deu tudo errado, né? Travou máquina, caiu internet, explodiu balão. Isso aí. Tudo... Isso daí é a consequência do meu moleque usando a banda, entrou um hacker, travou minha máquina, e é o que aconteceu, cara. Isso é vida real. É vida real. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. DevSenScript, podcast com muita conversa de desenvolvedor. Valeu!